Pense num intervalo de tempo muito curto. Segundos, milésimos de segundo. Agora pense num intervalo de tempo muito estendido. É sobre esses grandes intervalos de tempo que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Porque essa é a primeira parte da aula sobre tempo geológico e vamos abordar o histórico e os princípios da datação relativa. Então, a primeira ideia de tempo para o nosso planeta está relacionada às escrituras bíblicas. Então, no século XVII, por exemplo, o arcebispo Ussher, ele definiu o tempo de nascimento da Terra como sendo de 23 de outubro de 4004 a.C. Então, para que a Terra tivesse um tempo tão curto, e todas as modificações na Terra, elas deveriam também ser curtas. Por isso que até meados do século XIX, mais ou menos, mesmo tendo já algumas outras teorias, o catastrofismo era defendido por muitos cientistas. Um deles, Cuvier. O que diz esse catastrofismo? Que todas as modificações na paisagem da superfície da Terra, elas ocorrem por causa de grandes catástrofes. E essas catástrofes, evidentemente, elas poderiam levantar, digamos, cadeias de montanhas em apenas algumas semanas ou alguns meses, de forma, evidentemente, catastrófica. Isso era ruim, por exemplo, para a ideia de Charles Darwin, que lançou a teoria da evolução das espécies a partir da extinção dessas espécies e seleção natural. Mas para que isso acontecesse, era necessário que houvesse um tempo que o catastrofismo e os relatos bíblicos não davam para a teoria da evolução. Bem, uma ideia relacionada não só ao tempo da Terra, mas principalmente à formação das rochas, é a de Werner, chamada de netunismo, onde ele fala que a origem das rochas ocorre a partir de um oceano que cobria toda a Terra. Imagina só, ele pensava que o nível do mar estava acima de todas as montanhas no início. E por isso, nessa primeira parte, iria haver a precipitação de rochas primárias, essas rochas aqui. Depois o nível do mar ia baixando, então formava as rochas de transição, depois as rochas secundárias, depois as rochas terciárias e finalmente o nível do mar chegaria ao que é atualmente, formando os sedimentos recentes. Até que no final do século XVIII, James Hutton lançou o livro A Teoria da Terra, onde lança também a teoria do uniformitarismo, que durante muito tempo ficou sendo rechaçada. Por quê? Porque Werner era um cara muito influente na Europa e James Hutton era um professor desconhecido, certo? Então, só algumas décadas depois que Charles Lyell tomou de volta as ideias de James Hutton e esses chavões eles ficaram sendo mais conhecidos. O primeiro deles é: as leis da natureza não mudam com o tempo. Então, as leis físicas elas realmente não mudam. Mas em relação à diversidade biológica, por exemplo, a gente já não pode afirmar isso. Espécies são extintas, outras aparecem e por aí vai. Outra ideia de James Hutton, nenhum vestígio de um início, nenhuma perspectiva de um fim. De onde ele tirou isso? Ele estudando aqui a costa da Escócia, ele percebeu que existia nas rochas mais jovens fragmentos das rochas mais antigas. Então, essas rochas aqui seriam recicladas dessas outras. E ele acreditava, por isso, que a Terra era ciclicamente eterna. Então, ela iria se modificando sem ter um início e sem ter um fim. E o presente é a chave do passado. Então, aquilo que a gente vê hoje no campo, principalmente o geólogo de campo, certo? Ele vai interpretar, por exemplo, uma rocha a partir das suas estruturas, textura, e vai dizer se a rocha é ígnea, se é sedimentar, se é metamórfica. Se for sedimentar, que ambiente sedimentar ela se formou, fluvial, eólico, marinho, e assim por diante. Bem, o atualismo é a visão do uniformitarismo à luz da ciência atual, por isso o nome é atualismo. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a Terra ela teve um início, a nossa última aula foi sobre a origem da Terra, e ela também vai ter um final, quando a nossa estrela, o Sol, ela se tornar uma gigante vermelha e vai englobar os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? Bem, a partir da ideia de James Hutton e de Charles Lyell, então agora já podia tentar encontrar outras datações para a Terra. Então,
alguns cientistas buscaram essas datações de diferentes maneiras, tá? Ou, por exemplo, o Buffon, certo? Ele achava que a Terra se resfriava gradualmente e chegou a uma idade de 75 mil anos. Já muitos deles, eu trouxe aqui apenas 2 exemplos, né, fizeram a datação da Terra a partir da acumulação de sedimentos, por exemplo, em embocaduras em rios. Então, Phillips achou 96 milhões de anos, Walcott 35 a 80 milhões de anos. Então, por que essa diferença tão grande? Porque a gente sabe que nem sempre o rio vai estar depositando. Ele vai estar depositando, a hora ele não deposita, a hora ele erode, certo? Depois deposita novamente. Então vão existir esses intervalos, esses hiatos de tempo, onde não houve deposição, houve erosão, e que dessa forma não é tão bem computado assim, tá? E Joly, ele acreditava que as águas dos mares eram sem sal no início, e eram mesmo, tá? E a partir da salinização dessas águas, ele chegou a uma idade de 90 milhões de anos. E, por fim, aqui mais uma ideia relacionada à perda do calor da Terra, pelo Lord Kelvin, tá? Então, ele chegou a uma idade entre 20 e 40 milhões de anos, que ainda era pouco, por exemplo, para a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, tá? Bem, para que a gente pudesse ou possa datar, né, relativamente às idades das rochas, é necessário que a gente siga alguns princípios. Alguns desses princípios são tão antigos quanto esse, por exemplo, né, do século XVII. Então, alguns princípios da datação relativa. Aqui são 3 em 1. 3 em 1 porque foi a mesma pessoa que criou, né? O princípio da superposição das camadas, o princípio da horizontalidade original e o princípio da continuidade lateral. Então, observem aqui essa animação e vocês vão ver que as camadas elas vão se depositando umas sobre as outras, certo? E, obviamente, a que está na base é a mais antiga e a que está no topo é a mais nova. Então, elas são depositadas horizontalmente, então, além da superposição de camadas, mostrando que essa é mais antiga e essa é mais nova, vai haver também uma horizontalidade original, tá? E uma continuidade lateral, onde ela pode se afinar, evidentemente, lateralmente, ok? Essas ideias são de Nicolau Steno, né? E são os princípios da superposição, da horizontalidade e da continuidade lateral de camadas. Então, olha só essa foto lá da Chapada do Araripe, né? Então, aqui nós temos, ó, 2 planos aqui para estudarmos, mais até, né? Aqui, e olha só a camada como ela, lateralmente, ela é contínua, né? Ela é horizontal e, obviamente, as camadas que estão mais abaixo, elas são mais antigas do que as que estão mais acima. Então, essa é mais antiga que essa e assim sucessivamente. Então, as camadas mais novas no topo e as mais antigas na base, certo? Bem, para aplicar esse princípio da superposição, é necessário que as camadas não tenham sofrido nenhum evento tectônico, nenhuma inversão, nenhum dobramento. Então, aqui, fazendo um estudo, vamos supor, de campo, né? Um geólogo encontrou essas 5 camadas, 1, 2, 3, 4 e 5, onde a 5 é a mais antiga e a 1 é a mais recente. E na camada 3 ele encontrou fósseis em posição de crescimento, tá? Então, quando ele foi percorrer outros locais, ele encontrou as mesmas camadas, mas os fósseis aqui já inclinados, tá? E, finalmente, ele encontrou uma inversão, ó. Camada 5, que é a mais antiga, está lá no topo e a camada 1, que é a mais nova, está na base. A interpretação é exatamente essa, ó. Houve um dobramento, certo? Depois houve a erosão e acabou. E nessa fase aqui, em que as camadas foram dobradas, elas também acabaram sendo invertidas. Então, para aplicar o princípio da superposição, é necessário que a horizontalidade original, tá? Um outro princípio é o da sucessão fossilífera, tá? Então, nós temos aqui algumas assembleias de fósseis e esses fósseis, o paleontólogo estudando eles, ele sabe que esses aqui são mais antigos do que esse, que são mais antigos que esse, mais antigos que esse de cá, tá? Então, essa assembleia de litofaces aqui, ela vai determinar uma idade para essas camadas. Essa assembleia de litofaces vai determinar uma idade para essas outras litofaces aqui, tá? E aqui nós temos que em B existem as camadas mais novas e em C as camadas mais antigas, tá?
E isso vai ser importante quando a gente tiver uma descontinuidade, que a gente vai já falar daqui a pouco, uma descontinuidade chamada desconformidade. Tá? Então, esses fósseis, eles são importantes, né, quando eles se tornam fósseis guias. O que seria esses fósseis guias? São fósseis que têm uma ampla distribuição espacial, né, mas uma distribuição temporal muito curta. Então, olha só, por exemplo, o Língula, né, ele tem no Ordoviciano, no Siluriano, lá em cima no Triássico, mais acima no Terciário e no Quaternário. Então, se você achar um fóssil desse, não dá para você identificar de qual período ele é. Já se você achar o Átropa, certo? Ele pode ser ou só do Siluriano ou do Devoniano. Então, ele é muito mais restrito em termos temporal e por isso ele é um excelente fóssil guia. Tá? O Inoceramus, por exemplo, ele pode ser do Jurássico ou do Cretáceo, assim como o Paradoxides do Cambriano, ok? Um outro princípio é o princípio das relações de truncamento. Então observe que aqui nós temos uma rocha escura que foi intrudida por veios de rocha mais clara. Então se essa rocha ela está cortando a rocha escura, a rocha clara corta a rocha escura, é porque ela é mais nova, ou seja, o que está truncando é sempre mais novo daquilo que é truncado, ou seja, da rocha hospedeira, tá certo? Esse é o princípio das relações de truncamento. Tem também o princípio das inclusões. Observem nessa animação, a rocha granítica intrusiva está aqui, certo? Ela vai até a superfície, porque o material em cima foi erodido, né? Então ela sobe, depois novo material é depositado sobre ela, e na base aqui, ó, ficam inclusões dessa rocha ígnea nas camadas sedimentares que foram depositadas acima dela. Então isso quer dizer o quê? Que essas inclusões elas são de rochas mais antigas do que as camadas sedimentares, ok? Então só para a gente firmar bem isso, olha só, aqui nós temos inclusões metamórficas dentro das rochas ígneas. Por quê? Porque essa rocha ígnea aqui intrusiva, ela não subiu sólida, evidentemente, ela subiu na forma de magma, e aí acabou que derreteu, fundiu um pouco dessa rocha metamórfica encaixante, e alguns fragmentos dessa rocha encaixante foram acabar parando dentro da rocha intrusiva ígnea. Então, mostrando que a rocha metamórfica, aqui nesse caso, é mais antiga que a rocha ígnea. Já depois houve a erosão e a exposição da rocha ígnea, certo? E, finalmente, inclusões das rochas ígneas nas rochas sedimentares. Por quê? Porque houve deposição de novas camadas sedimentares, tá? E na base houve inclusões dessas rochas ígneas dentro das camadas de sedimentos. É importante também para a datação relativa que nós saibamos o que é discordância. Então, a discordância é uma descontinuidade física numa sucessão de eventos geológicos. Então, nós temos esses três tipos: a desconformidade, a discordância angular e a não conformidade. Essa primeira, ela ocorre quando existem sedimentos depositados sobre sedimentos, ou seja, camadas sedimentares sobre camadas sedimentares. Como a gente vai identificar? Olha só, essa camada aqui ela tem 200 milhões de anos e essa tem somente 40 milhões de anos, ou seja, é um intervalo, um hiato de 160 milhões de anos. Então, por isso que eu falei que na sucessão fossilífera é importante, porque aqui você pode datar relativamente através de fósseis de 200 milhões de anos. E logo na camada acima foram encontrados fósseis de 40 milhões de anos. Isso diz para a gente que aqui existe uma descontinuidade com esse nome aqui, desconformidade. A segunda é a discordância angular. Então, olha só, nós temos camadas aqui inclinadas e sobre elas camadas horizontais. Então, há uma discordância em ângulo, uma discordância angular aqui, tá certo? Então, houve um intenso período de erosão e depois a deposição desse material aqui por cima de forma horizontal. E a não conformidade é quando rochas sedimentares estão sobre rochas ígneas ou metamórficas. Tá? Então, esses são os três tipos de discordâncias que a gente pode levar em consideração numa datação relativa. Observe a desconformidade, como é que ela forma. Então, nós temos aí, ó, deposição das camadas, certo? Perdão, voltando. Deposição das camadas. Aí vai haver o quê? Uma
elevação e erosão dessas camadas. Então, se foi depositado no ambiente marinho com elevação, o mar recuou. Depois vai haver o rebaixamento desse material, o mar invade novamente e vai depositar sobre elas novas camadas, tá? Então, mostrando uma desconformidade. Camadas sedimentares sobre camadas sedimentares. Novamente, olha só, vai haver a erosão e finalmente a deposição de novas camadas, ok? Então há um intervalo de tempo entre essa e essa camada aqui, tá? E a discordância angular, certo? Nós temos aí uma deposição das camadas 1, 2, 3, 4 e 5, então é a mais antiga e a mais recente, ok? Só que essa deposição, ou essas camadas, perdão, elas vão sofrer um tectonismo. Sofrendo esse tectonismo, o que é que vai acontecer? Essas camadas vão dobrar, certo? Dobrando, elas vão ser erguidas e erodidas. Então vai haver erosão aí desse material, aqui, erodiu, e depois novas camadas sedimentares vão se depositar sobre essas, certo? Fazendo com que haja uma discordância angular. Então, no final nós temos isso aí, ó. As camadas 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A discordância angular e depois, bem mais novas, as camadas horizontais 7, 8 e 9. Aqui um exemplo de uma discordância angular belíssima, certo? Então nós temos aqui as camadas dobradas e por cima as camadas com deposição horizontal. Só para vocês terem uma ideia, tem uma pessoa aqui, ó. Só para vocês terem noção da escala disso, tá? Bem, para a gente estudar um pouquinho, olha só, existem essas discordâncias no Grand Canyon, né? Então, por exemplo, essa discordância aqui, ela é que tipo? Não conformidade, né? Então, rochas sedimentares sobre rochas ígneas e metamórficas, aqui também, tá? Já essa discordância, essa parte aqui, é uma discordância angular, rochas sedimentares horizontais sobre rochas inclinadas, com camadas inclinadas. E aqui nós temos, ó, duas desconformidades, né? Rochas sedimentares sobre rochas sedimentares. Então vai haver um hiato de tempo de deposição entre essa camada e entre essa camada e essa de cá também, ok? Então é mais ou menos isso aí, ó. Não conformidade, discordância angular, desconformidade, desconformidade, ok? Para finalizar essa aula, nós vamos fazer dois exercícios rápidos, tá? Então, a primeira delas, das sequências de eventos que nós vamos mostrar, vai ser essa aqui. Então, nós temos a camada A, B, C, o dique, que é uma intrusão ígnea discordante das camadas, e uma falha geológica, que rebaixou esse terreno. Então, o que veio primeiro aí? Então, primeiro veio a deposição da camada C, depois a camada B, depois a camada A. E posteriormente veio o quê? A falha, né? A falha desceu esses blocos e finalmente o dique cortou tudo, inclusive a falha. Então aqui nós estamos aplicando nessa sequência aqui o princípio da superposição de camadas e aqui o princípio das relações de truncamento, ok? A outra sequência de eventos é essa aí. Temos a camada A, B, C, D, E, o sil, que é uma intrusão ígnea concordante, um dique, que é uma intrusão ígnea discordante. Então, primeiro aqui tivemos as deposições de E, D e C, as camadas E, D e C. Essas camadas posteriormente sofreram um tectonismo a ponto de serem inclinadas, e aí tem a intrusão do sil entre D e C. Depois o dique vem e corta todas elas, tá? Intrude discordantemente aqui, cortando tanto as camadas E, D, o próprio sil e a camada C. Depois tem um período erosivo e a deposição das camadas B e A, marcando uma discordância angular, né? Camadas horizontais sobre camadas inclinadas, ok? Então, outros exercícios vocês podem pegar nos livros. Essa aqui foi a bibliografia consultada. Então, só lembrando, né, esses vídeos eles estão disponíveis no facebook.com/uchuamaster, a página de Geologia Básica do Face. Acesse, curta e compartilhe. E
no YouTube na página Geologia Básica. Então essa foi a primeira parte da aula Tempo Geológico. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos abordar a coluna geológica padrão e a datação absoluta, ok? Abraço a todos e até a próxima.